E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro, apresentaremos a ideia de organização e representação de dados estatísticos. Então, chega junto, o Prof tá on, vamos nessa! Então, pessoal, uma vez definida a população e coletada as informações de sua amostra, é chegada a hora de utilizarmos de ferramentas matemáticas para organizarmos e representarmos os dados coletados. Veja bem, em uma pesquisa, a organização e a representação dos dados coletados são necessárias para facilitar a leitura e a análise dos dados. Uma forma simples de organizar dados numéricos coletados em uma pesquisa é dispô-los em sequências chamadas row. A ideia é que, uma vez coletadas essas informações que representam variáveis quantitativas, isto é, variáveis numéricas, nós devemos organizar essas informações em ordem crescente ou decrescente. Utilizando esse mecanismo de organização, nós então estamos falando de row. O row nada mais é do que uma ferramenta de organização de dados estatísticos. Essa organização é efetuada obedecendo a ordem crescente ou decrescente desses dados. Vejamos um exemplo. Acompanhe. Olha só. Em uma amostra de 7 dias, os números de atendimentos diários em um posto de saúde foram 28, 25, 32, 18, 29, 32 e 25. O que seria o row, pessoal? É pegar essas informações que representam variáveis quantitativas e organizá-las obedecendo uma ordenação. Essa ordenação pode ser crescente ou decrescente. Normalmente, nós utilizamos a ordenação crescente. Então, nesse sentido, o menor número observado seria o 18, seria o primeiro número da minha sequência. Depois nós teríamos o 25, observe que nós temos o 25 duas vezes. Depois o 28, o 29, o 32 e mais uma vez o 32, obtendo assim a sequência de forma organizada. Isso é o que nós chamamos de row. Olha só, pessoal, uma vez organizada essas informações, uma vez organizada as variáveis quantitativas, é chegada a hora de representarmos esses dados. E para isso, nós utilizamos uma tabela ou um gráfico. Veja bem, a análise dos dados numéricos de uma amostra é facilitada pela representação dos dados em uma tabela ou em um gráfico. Nesse encontro, nós apresentaremos a ideia de organização e representação através de uma tabela. Uma tabela conhecida como distribuição de frequências. E para isso, vamos trabalhar com o seguinte exemplo motivador. Em uma pesquisa sobre preços de um modelo de smartphone em 20 lojas virtuais do ramo, foram coletados os seguintes valores em real. Então nós temos 1.300 em uma loja, 1.500 na segunda loja, 1.300 em uma terceira loja pesquisada, 1.600 e assim por diante, de modo que foram pesquisadas 20 lojas. A ideia nesse momento é organizar essas informações em uma tabela. Para isso, na primeira coluna dessa tabela, eu estou representando com a variável do problema ou a variável da pesquisa, que no caso é o preço.
Observe que das informações coletadas, pessoal, nós temos 1.300, 1.500 e 1.600. Apenas esses 3 valores. A ideia agora é preencher essa segunda coluna que representa o número de lojas em que eu encontrei determinado valor com as informações prestadas no problema. Pessoal, vamos lá. Em quantas lojas eu encontrei o preço de R$ 1.300? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para não se perder nessas informações, é interessante realizar essas contagens riscando. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, 6. Então, em 6 lojas, eu percebo que nós encontramos aí o valor de R$ 1.300 para o meu modelo de smartphone. 1.500, vamos lá, vamos realizar a contagem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui que em 4 lojas, ou a quantidade de lojas em que eu encontrei o preço de 1.500 foram em 4 lojas. Então, através de uma análise lógica, nós conseguimos rapidamente concluir que o número de lojas que vai apresentar o preço de 1.600 para esse smartphone é de 10, uma vez que a pesquisa foi realizada com 20 lojas. Professor, não entendi. Aqui nós temos 20 informações, pessoal, e até o momento nós já registramos 10. Significa dizer que a quantidade de lojas que eu vou encontrar esse preço é igual a 10. Mas vamos lá, vamos realizar essa contagem. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós já sabíamos, não é isso? Bom, então aqui 10, quantidade de lojas que nós encontramos, esse valor é igual a 10. E o total, realizando essa soma, compreende a 20. Perfeito, pessoal? Olha só, a partir do momento que eu registro essas informações, que eu vou destacar agora aqui, ó, a partir do momento que eu registro essas informações, pessoal, elas são conhecidas como frequências absolutas ou simplesmente frequência. E nós estaremos denotando, isso não é uma convenção, a letra F minúscula para tratarmos dessa frequência, tá bom? Nós podemos ainda preencher essa tabela ou melhorar as informações dessa tabela. Então acompanhe, olha só. A tabela que nós acabamos de preencher continha 2 colunas. Na primeira coluna está a variável a ser estudada, que é o preço desse smartphone. E na segunda coluna nós temos a frequência, isto é, o número de vezes em que cada um desses dados aparecem. Nós podemos continuar preenchendo essa tabela com uma frequência conhecida como frequência relativa. Nós iremos denotar frequência relativa por FR minúsculo. Mais uma vez, isso não é uma convenção. E essa coluna que nós acabamos de acrescentar à nossa tabela será preenchida com valores que indiquem a razão entre cada frequência e o total pesquisado. Os valores calculados recebem o nome de frequência relativa. Esses valores geralmente são expressos em porcentagem para facilitar a interpretação dos dados. Como assim, professor? Olha só, por definição, o que seria a frequência relativa? Você vai calcular a razão entre a frequência observada, vamos iniciar aqui o 6. Então, vou pegar 6 e dividir pelo total. 6 dividido por 20. Acontece que ao realizarmos essa divisão, nós iremos obter o número decimal 0,3. Transformando esse número em porcentagem ou em taxa percentual, o que basta
multiplicarmos por 100, nós iremos obter aqui o valor correspondente de 30%. Ah, professor, então deixa eu compreender aqui. A frequência relativa, no caso dessa classe, da classe de R$ 1.300, ela corresponde a 30%. 30% dos valores observados correspondem a R$ 1.300. De modo análogo, para encontrar a frequência relativa do 4, nós devemos efetuar a divisão do 4, que é a frequência da classe, pelo total de valores observados. 4 dividido por 20 vai dar 0,2. Transformando em taxa percentual, 0,2 corresponde a 20%. Tudo bem? 10 dividido por 20. 10 dividido por 20 vai dar 0,5. E aí, transformando em taxa percentual, 0,5 corresponde a 50%. Somando esses valores, 30 mais 20 mais 50, nós vamos obter aqui o total, que equivale, evidentemente, a 100%. Agora, para saber mais sobre a variável estudada, podemos calcular a soma de cada frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores, que chamamos de frequência absoluta acumulada, e estaremos denotando pela letra F maiúscula. Além disso, a soma de cada frequência relativa com as frequências relativas anteriores chamaremos de frequência relativa acumulada e denotaremos por F maiúsculo e R de relativa minúsculo. Olha só, pessoal. O que seria frequência acumulada, professor? Não compreendi. Bora lá. Bom, a frequência da primeira classe é 6. Então, eu vou repetir essa informação aqui, ó. 6. A frequência na segunda classe, ela é 4, mas eu quero acumular essa frequência, então eu preciso somar com a frequência anterior, ou seja, 4 mais 6. Então, até essa classe, acumula-se a frequência de 10. E de modo análogo, a frequência agora dessa classe é 10, mas acumulando com as classes anteriores, nós vamos obter aqui uma frequência acumulada igual a 20. Ou simplesmente, pessoal, eu poderia pegar o 10, né, e somar com a acumulada anterior. Bom, e aqui no total não convém acumular, tudo bem? De modo análogo, funciona a frequência relativa acumulada. Qual é a frequência relativa dessa classe? A frequência relativa dessa classe é 30%, não é isso? Então, nós temos aqui 30%. A frequência da próxima classe, a frequência relativa, seria 20, mas eu devo acumular com a anterior. Então, eu vou obter que a frequência acumulada aqui na minha segunda classe corresponde a 50%. A frequência dessa classe seria 50%. Aí eu vou somar com as anteriores, o que compreende a somar somente essa aqui, pessoal. Olha, 50 mais 50, então aqui a frequência acumulada é igual a 100%. No total, não convém efetuar essa definição. As frequências acumuladas são úteis quando o objetivo é saber a quantidade ou a porcentagem até determinada característica. Bom, chegou a hora de fixarmos essa teoria. Construa uma tabela de distribuição de frequências, frequência absoluta, a frequência relativa e as frequências acumuladas, com as notas dadas abaixo da disciplina de noções de estatística. Em seguida, com base na tabela, responda. Letra A. Quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7, que é a nota mínima de aprovação? Letra B.
Que porcentagem de alunos obtiveram nota menor que 8? Letra C. Qual foi a porcentagem de alunos reprovados na disciplina? Pessoal, e o primeiro passo é construir a tabela de distribuição de frequências. Veja, na primeira coluna dessa tabela, nós preenchemos com a variável desse estudo, que no caso são as notas. Nós temos aí nota 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Frequência. O que eu preciso observar agora para o preenchimento dessa coluna é quantas vezes aparece a nota 5. Então, bora lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nota 5 aparece 6 vezes. Essa é a frequência desse dado estatístico. E a nota 6 aparece quantas vezes? Então vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a frequência da nota 6 é igual a 4. Nota 7, vamos realizar a contagem. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 notas 7. Nota 8, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 vezes. Então, frequência da nota 8 é igual a 3. Nota 9. 1, 2. Nota 9, nós temos frequência absoluta é igual a 2. E a nota 10, né, nós temos apenas uma nota igual a 10, que é a sua frequência. Vamos realizar essa soma para verificar qual é o nosso total. 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 3, 17, mais 2, 19, mais 1 igual a 20, conforme o enunciado do problema. O que seria a frequência relativa, pessoal? A frequência relativa ela é dada em forma de porcentagem. E para obter essa frequência, basta pegar a frequência da classe e dividir pelo total. 6 dividido por 20 é igual a 0,3. E 0,3 corresponde a 30%. 4 dividido por 20 é 0,2. E 0,2 corresponde a 20%. Então, aqui nós vamos ter também 20%, já que é a mesma frequência, tá bom? 3 dividido por 20 vai dar 0,15, né? 0,15, aí você multiplica por 100 para transformar em taxa percentual, é 15%. Ou ainda, pessoal, poderia fazer o seguinte, olha, eu sei que 6 correspondem a 30%. Então, 3, que é a metade, vai corresponder a 15%, a metade de 30, tudo bem? De modo análogo aqui, por exemplo, 2. Como eu sei que quando a frequência é 4, a porcentagem é 20, então aqui para 2, né, a porcentagem vai ser a metade, 10%. E aqui para 1, a metade de 10, 5%. Professor, eu não compreendi esse seu macete final aí. Então, olha só, gente, basta dividir a frequência pelo total. Você vai encontrar essas informações, tá bom? Somando. Então, somando essas porcentagens, nós vamos obter 100%. Vamos realizar essa verificação. Aqui nós temos 30 mais 20, 50%. 50% mais 20, 70%. 70% mais 15, 85%, mais 10, 95% e mais 5, nós vamos obter 100%. Esse procedimento que eu realizei na hora de somar a frequência absoluta
E a frequência relativa, para verificar os seus totais, compreende ao preenchimento da frequência acumulada e da frequência relativa acumulada. Como assim, professor? Não compreendi. Acompanhe, isso é muito simples. Frequência acumulada. A primeira frequência é 6, então aqui nós vamos ter 6. A próxima frequência seria 4, mas eu vou acumular com a anterior, não é isso? Então aqui a minha frequência vai ser 10. Aí você pode fazendo assim, ó, 10 mais 4, 14. É como se eu estivesse verificando se a última frequência vai corresponder ao total. 14 mais 3 vai dar 17. 17 mais 2 vai dar igual a 19. E 19 mais 1 é igual a 20. Tudo bem? A última linha não convém realizar esse acúmulo. Certinho? Frequência relativa acumulada. Aqui nós temos que a primeira frequência relativa corresponde a 30%. E agora você vai acumular. A próxima frequência relativa seria 20. Aí você vai acumular com a anterior. Então, eu vou obter aqui 50%. Tá bom? De modo análogo, aí nós temos, ó, a próxima frequência seria 20, mas se você acumular com as anteriores, 20 mais 20 mais 30, você vai obter 70%. O que corresponde, pessoal, aí apenas somando para verificar se na última linha vai totalizar 100%. Por exemplo, 70% mais 15. Então, aqui nós obteríamos 85%. 85% mais 10, 95%. E 95% mais 5 corresponde a 100%. Nós finalizamos, então, o preenchimento da frequência relativa acumulada. Certinho, pessoal. Agora, de posse dessas informações, vamos registrar uma solução para esse problema. Eu organizei a tabela que nós acabamos de preencher e a letra A deseja saber o seguinte: quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7, que é a nota mínima de aprovação? Olha só, de acordo com a tabela, nós temos o seguinte: nota 7 estão aqui na terceira linha. Eu quero todos os alunos que tiveram notas menores ou iguais a 7. Em outras palavras, pessoal, compreende a frequência acumulada dessa classe. Isto é, nós temos que 14 alunos tiraram notas menores ou iguais a 7. Professor, eu não compreendi. Bom, você poderia chegar a essa mesma informação analisando caso a caso. Olha só. 5. Quantos alunos tiraram nota 5? 6. Então, seria 6. Né? Essa informação ela vem 6. Quantos alunos tiraram nota 6? 4. Então, vou pegar 6 mais 4. E nota 7 mais 4. Então, observe que eu teria que fazer essa soma. Eu teria que acumular esses valores. Isso já está feito na tabela, pessoal. Essa informação já está aí apenas para a gente registrar a resposta da questão. Letra B. Que porcentagem de alunos obtiveram nota menor que 8? Então, olha só. Nós temos aqui a nota 8, mas eu quero notas menores que 8, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a resposta dessa pergunta nada mais é do que a frequência relativa acumulada para valores menores ou iguais a 7. Isto é, 70%. Resposta da letra B, 70% dos alunos. Professor, eu não compreendi essa resposta. Então, olha só. Como eu quero porcentagem de notas inferiores a 8, eu teria que somar essas porcentagens. 30%, que são aqueles que tiraram nota 5, mais 20%, que são aqueles que tiraram
nota 6, mais 20% que são aqueles que tiraram nota 7. Mas essa soma já foi realizada lá na frequência relativa acumulada, tudo bem? Letra C. Qual foi a porcentagem de alunos reprovados na disciplina? Para responder a essa pergunta, nós precisamos aqui da alternativa A, que afirma que a nota mínima para aprovação é 7. Então, quais foram os alunos reprovados? São aqueles que tiraram notas inferiores a 7. Ele deseja essa informação em porcentagem, pessoal, e ela está aqui, ó, na frequência relativa acumulada da nota 6. Novamente, professor, eu não compreendi por que 50%, de onde veio essa informação? Então, aqui nós teríamos que somar 30%, que são os alunos que tiraram nota 5, com 20%, que são os alunos que tiraram nota 6. E ao realizar essa soma, que é o acúmulo dessa frequência, ela já está aqui, pessoal, lá na coluna de frequência relativa acumulada. Então, resposta aqui da questão, nós temos que a porcentagem de alunos reprovado é igual a 50%, ou ainda 50% dos alunos. E se por um acaso esse vídeo foi útil para você, não deixe de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. O Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.